O silêncio, velho. Nós temos um encontro oficial e eu já mencionei aqui várias vezes para vocês que eu tenho ficado com muita saudade da turma. Isso eu expressei mesmo sem ter chegado no nosso último dia de letivo, de aula letiva, né? Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês, que foi muito bom, que vocês sejam felizes, que contem comigo no terceirão e depois do terceirão também. Vamos dizer, olha, chegou um não. Agora, olha, tem uma história aqui que, olha se não é assim, o gênio da nossa área, sobre a descoberta do fogo e os limites da caverna. Os deuses sempre acharam que os homens tinham inteligência, mas não tinham juízo. Uma pessoa inteligente sem juízo é mais perigosa do que uma pessoa burra sem juízo. Por isso, eles os prenderam numa caverna escura, muito grande, tão grande que parecia não ter fim. Caverna fechada, sem estradas e sem saídas, sem entradas e sem saídas. Lá dentro era frio. Foi então que Prometeu, o semideus que não gostava muito dos deuses, teve pena dos mortais e utilizava Cala a boca! valendo-se de uma distração dos deuses que estavam bêbados numa farra, roubou-lhes o fogo e deu aos homens. Mas Prometeu advertiu: não deixe o fogo morrer. Se ele morrer, a escuridão voltará. E então não poderei ajudá-los, porque não sei a arte de fazer nascer o fogo. Somente os deuses a conhecem. Ditas essas palavras, Prometeu desapareceu para nunca mais voltar. Aceso o fogo, a caverna se iluminou e os homens viram pela primeira vez. Os homens atentaram para sua advertência. Trataram de alimentar o fogo sem parar, para que ele não apagasse. Fizeram mais, como eram inteligentes, curiosos e mexedores, acabaram por descobrir o segredo da arte de fazer fogo, que só os deuses sabiam. Aí todo mundo queria possuir o fogo. Para que todos pudessem ter o seu fogo particular, inventaram as velas. Os homens e as mulheres passaram então a andar por onde iam com velas acesas nas mãos. A caverna se iluminou. Pelo poder do fogo, nasceram então a culinária, a cerâmica, o vidro, a fundição dos metais, em resumo, a civilização. Mas os homens descobriram mais, que o fogo mora em muitos outros lugares que não a madeira. Mora no petróleo, na queda d'água, no vento, no carvão, nos átomos, no sol, e o calor do fogo aumentou. Pelo poder do fogo, as invenções se multiplicaram sem cessar, trazendo conforto e riqueza para todos os moradores da caverna. Passaram os homens então a avaliar o bem-estar dos habitantes da caverna pelo número de velas que gastavam. Ter velas acesas dava status. Os que queimavam muitas velas eram ricos. Os que queimavam poucas velas ou nenhuma eram pobres. Milhares de velas, milhões de velas, bilhões de velas. Mas a caverna, que era muito grande, tinha limites. Era uma caverna fechada, sem saída. Fechada, nada podia sair de dentro dela. As nuvens de fumaça produzidas pelo fogo aumentavam sem parar. Quanto mais fogo, mais calor, mais riqueza, mais fumaça. E os moradores da caverna começaram a sofrer com excesso de calor. A solução era simples, bastava que os ricos apagassem metade das suas velas. Reuniram-se todos então aqueles que queriam pôr fim a essa situação para chegar a um acordo sobre a diminuição de velas. Mas ninguém queria apagar suas velas. O progresso não pode parar. Crescer, crescer sempre. Só tarde demais, os homens se deram conta de que a sua caverna
a nossa linda terra se transformara num forno. Mas já era tarde demais. Morreram eles então, como leitões, no forno que eles próprios haviam construído com o seu propósito. Eu espero que vocês tenham se preparado e venham a se preparar para um terceirão e venham a ser futuros representantes desse país, dessa nação, desse planeta que estava sendo representantes de luta, representantes do povo, representantes de um protocolo de Kyoto, quem sabe, porque vocês são pessoas pensantes e inteligentes, tá? Para fazer com que isso regrida, ou fazer com que nós tenhamos um ambiente sustentável para todos nós, desde os bichinhos mais simples até a gente que merece muito mais.